Ó Deus querido, que alegria e vitória é estarmos aqui, é um privilégio, é uma bênção para nós, é uma oportunidade que não sabemos se teremos outra. Não temos mais o ontem, não temos o amanhã, nós só temos o hoje. Sempre, quase que, meu Deus, em todas as minhas orações, eu repito essas palavras. É para mim, é para as pessoas, e é para mostrar a minha gratidão. Acima de tudo, porque eu tenho convicção, o entendimento profundo de que é uma oportunidade única e é um privilégio te servir. Não tenho que estar aqui, é um privilégio falar a tua palavra. Apesar de não ser uma tarefa fácil, também não é fácil para quem vem, muitas vezes o dia puxado, mas é um privilégio. As pessoas não têm que estar aqui, elas são abençoadas com a oportunidade de te servir, de estar no templo. Eu gosto de lembrar isso, porque quero que isso seja fixado nas mentes, para que elas se sintam abençoadas em estar te servindo, andando contigo. Eu te amo, meu Deus. E sem sombra de dúvida, o Senhor é a melhor coisa que aconteceu na vida de cada um de nós. Peço que nos perdoe. Perdoa as nossas falhas, nossos erros, nossas fraquezas, nossas precipitações. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Passa do teu sangue, que mentes sejam lavadas com teu sangue, bem preparadas, porque a mente é a porta do coração, e o que passar pela mente, a tua palavra, eu espero que passe, desça ao coração e se estabeleça. E que todos possam produzir bons frutos. Porque quando o coração vai bem, a gente sabe que tudo tende a ir bem. Que haja aqui corações circuncidados. Circuncidar é cortar fora. Corações que estejam dispostos a cortar sempre da vida aquilo que prejudica a vida espiritual. Um cuidado absoluto, um zelo para com a vida espiritual. Esse deve ser o compromisso maior de cada um. Um compromisso consigo mesmo, um compromisso com a sua vida espiritual. Um zelo, um cuidado, uma dedicação para se manter sempre firme. Eu oro para que a palavra de hoje possa levar todos a um grande crescimento. Eu oro para que me ajude a falar o que vem do Senhor, que nada, que não proceda do Senhor, e que o Senhor queira que seja dito, que seja dito. Mas somente o que deve ser dito. E que vem do trono. Peço que o Senhor abençoe a mim e a todos. Todos do Ministério Mudança de Vida, todos que estão nesta mesma fé, neste espírito. Todos que, meu Deus, se dizem cristãos e dizem andar com o Senhor. Que sejam cheias do teu espírito, que realmente andem com o Senhor e que sejam verdadeiramente verdadeiros cristãos. Eu oro, meu Deus, para que seja aproveitada ao máximo essa reunião por todos, que nenhuma dispersão, nenhuma distração aconteça. Eu determino mudanças na vida de cada um. Eu peço, meu Deus, transformações e repreendo obras do mal. Inveja, olho gordo, maldade, arquitetações malignas, as ciladas armadas no mundo espiritual contra nós, eu desfaço agora em nome de Jesus. Todas as ciladas, todas as armações, tudo que estiver sendo armado, arquitetado no mundo espiritual contra nós, eu destruo agora em nome de Jesus. Eu destruo e desfaço agora em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. O teu sangue tem poder sobre todo o ministério Mudança de Vida. O teu sangue nos garante a vitória. O teu sangue tem poder sobre nós, sobre este trabalho e sobre esta reunião. Há poder no sangue de Jesus.
O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do teu povo e venha ao nosso encontro com poder. É o que eu peço e agradeço demais. Agradeço pela vida e pela salvação. Agradeço por tudo que tem feito por nós. Agradeço por esse dia e por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigada a Deus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Sentem-se, por favor. Todos nós, quando lemos o Salmo 126, eu acredito que você acredita totalmente em tudo que está escrito ali. E quando nós lemos que aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria colherão, todo mundo recebe com muita força e dá total credibilidade. Pelo menos é o que eu percebo, o que eu encontro, e é o que acontece comigo. Há uma expectativa boa e uma confiança. Sim, eu posso estar vivendo momentos de dor, grande dor, mas se eu continuar firme em Deus, se eu continuar plantando a boa semente, certamente eu vou colher, porque quem planta, colhe. Nós falamos tanto que quem planta, colhe, que é sabido que as coisas que são muito faladas, repetidas e vistas, elas se tornam comuns, natural para você. Eu sempre gosto de contar que eu fui umas 2 ou 3 vezes no Museu do Holocausto e o guia não entrou comigo em nenhuma das vezes. E ele dizia: eu já vi uma vez e eu não vou entrar porque eu não quero me acostumar com esse horror. Eu não quero que se torne comum para mim. Bom, se nós formos falar sobre isso, isso dá assunto para dias, que é o que eu venho alertando. O cérebro começa a ver, as imagens vão entrando, você ouve, seu ouvido, seus olhos. As coisas começam a se tornar comuns. Até a palavra de Deus. O pecado, os absurdos deste mundo. A pessoa começa a ouvir muito uma coisa, aquilo vai perdendo peso, a importância. É um cuidado que nós precisamos ter, tanto com a palavra de Deus na nossa vida, quanto em relação a tudo que nós vemos e ouvimos, que é inevitável, porque o que nós podemos evitar, devemos evitar, mas aquilo que nós não podemos evitar, nós não podemos jamais permitir que uma coisa que é errada diante de Deus venha se tornar uma coisa insignificante para você. Uma coisa comum, natural. Nós precisamos tomar cuidado, e um cuidado rigoroso, para o pecado não se tornar uma coisa normal, e você, de repente, não saber mais o que é pecado, porque é o que vem acontecendo.
Um grande número de cristãos já não sabem mais dizer o que realmente é pecado. O que é pecado? Muitos já não sabem mais, já não acham mais que coisas que são consideradas pela palavra de Deus, tratadas como pecado, não são mais tratadas como pecado. Ou não são vistas, são ignoradas. Aquela frase de que todo mundo faz, está pegando demais. Aliás, já pegou. Já pegou e já pegou no meio cristão. Todo mundo faz. Todo mundo faz. E todo mundo faz. Todo mundo faz. Você pode ver que é uma coisa que sai assim, mas todo mundo faz. Então, isso é sério, porque a própria colocação das pessoas mostra que todo mundo faz. Então, é normal. Né? É normal. E aí, desse ponto, nós podemos, assim, puxar muitos assuntos. O invejoso, por exemplo. O invejoso, toda pessoa invejosa, e a inveja manda para o inferno, eu quero lembrar. Inveja é pecado, egoísmo é pecado, ira é pecado. Tem várias situações aí que as pessoas já não tratam mais como pecado, mas isso é pecado, dissensões é pecado, fofoca, difamação é pecado. Vai lá para obras da carne, mas que as pessoas não tratam como pecado. Elas fofocam e não tratam isso como pecado. Elas vivem em fúria e não tratam isso como pecado. São egoístas, não tratam como pecado. Elas são invejosas e não tratam como pecado. O que o invejoso costuma dizer? Quando alguém está abaixo dele, ele está vivendo uma situação que um grande número de pessoas estão passando também. Ele usa essa expressão. Eu não sou o único a passar por isso. Dá para você saber onde tem um invejoso por essas duas colocações. Já. Eu não sou o único a passar por isso. E quando alguém está acima dele, ele teve sorte. Ele fez uma maracutaia. Também, né? Desse jeito, é fácil conseguir. Desse jeito como? Todo mundo, quando alguém está... Eu não tenho problema com quem está abaixo, até porque eu posso me justificar. Tem gente pior que eu. Todo mundo faz. Tem gente pior que eu. E isso acontece, eu não sou o único. O problema é com quem está acima. E sempre haverá alguém, sim, pior que eu, mas alguém melhor do que eu. E se uma pessoa não trata isso, ela continua alimentando esse espírito na vida dela. Você pode ver que todo invejoso, ou ele diz, tem gente pior que eu, e eu não sou o único a passar por isso, ele se iguala. E quando tem alguém que está acima dele, é sorte, é maracutaia, é alguma coisa, menos esforço, determinação, trabalho. Eu penso que o invejoso, já que ele é invejoso, ele deveria buscar a libertação, mas, acima de tudo, parar e analisar, fazer um uso, se é que há algo de bom para se tirar disso. Então, eu diria que, para e pensa, por que eu vivo tão mordido com aquela pessoa? Por que eu odeio ela gratuitamente? Por que ela me incomoda? É porque ela é assim, ela tem isso e isso?
e é isso que eu quero, então, peraí, eu não preciso ter inveja, eu vou perseguir isso, pode ser uma motivação boa, eu vou perseguir isso para mim, na minha vida. Não, eu não quero o que ela tem, então por que você está mordido com ela? Se você não quer o que ela tem. É um momento de se estudar, de mergulhar a fundo e descobrir o que acontece com você. Eu creio que as pessoas precisam ter um encontro com elas mesmas, não de forma egoísta, nada disso. Ficar centradas nelas mesmas, não é isso, porque pessoas que vivem são autocentradas, são pessoas egoístas, são pessoas problemáticas que só dão trabalho. Eu falo de uma análise, por que isso acontece comigo? E eu saí disso, pedir ajuda de Deus, e não ignorar. Até porque as pessoas se orgulham de várias situações. Elas se orgulham da ira, por exemplo. Eu dou mesmo, dou na cara mesmo. Eu não abro mão desse meu orgulho. Eu gosto disso aqui mesmo. Mas é impressionante como todo mundo é invejado e ninguém tem inveja. Porque a inveja causa vergonha. Você pode ver, todo mundo... Porque, principalmente quem não sabe, não se conhece e não se esforça bastante, ele nunca tem sucesso por causa da inveja alheia. Ele não conseguiu vencer na vida por causa da inveja alheia. Ele nunca foi feliz, mas por causa da inveja alheia, muito invejado. Inclusive, alguns que são muito invejados, eu fico pensando, eu gostaria que me apontasse qual a parte em que causa tanto impacto assim nas pessoas. Porque às vezes a gente não enxerga, mas a pessoa vê, precisa ajudar a gente a ver também. A pessoa, as justificativas dela são sempre voltadas para isso. Tem inveja, eu não me puxaram o tapete, me fizeram isso, fizeram aquilo outro comigo e tal. Nunca ela chega naquele ponto, eu não me esforcei bastante, eu não cheguei onde Deus queria. Ela não, ela é invejada, ela não tem inveja. Ela tem muitos defeitos, mas ela não tem aqueles que são os problemas da vida dela, ela não admite na vida dela. Então, são várias coisas que precisam ser vistas. Quando a gente quer ir além, a gente não pode ficar parado se você quer muito, realmente, você tem que, a cada dia, buscar se conhecer e se aproximar de Deus com toda a força da sua vida e buscar saber o que Deus quer de você e entrar debaixo dessa vontade, estar debaixo dessa cobertura e trabalhar todos aqueles pontos que você vê que são contrários à palavra, mas que acontecem com você e que você não pode simplesmente tampar o sol com a peneira e fingir que não é com você. De jeito nenhum. Então, eu comecei falando sobre semeadura. Todo mundo, pelo menos eu creio, acredita. Bom, eu vou colher, que eu estou plantando, eu estou buscando, isso, amém. Mas muitas pessoas, elas ainda não levaram a sério o fato de que essa semeadura, que vai me trazer uma colheita, é toda semente que eu planto. Então, toda semente que eu planto, que eu lanço, toda atitude que eu tomo, seja ela boa ou ruim, ela funciona como uma semente. Então, cada palavra que eu libero é uma semente que vai germinar e eu vou colher. Não adianta você achar que uma palavra é apagada, ela vai ser retirada. Porque a Bíblia alerta tanto para os perigos da boca. Toda
toda atitude que você toma e toda decisão que você toma é uma semente. São sementes. Aquela atitude tal é uma boa atitude, é uma semente, é uma má atitude, é uma semente. Toda decisão que você toma é uma semente. Então, isso tem que estar dentro de você. E você não pode acostumar. Muito pelo contrário, você tem que ter uma reverência em relação a coisas que podem tanto te levantar, como também te levar a viver esmagado. Outro dia, no jejum, eu falei isso aqui. Fale comigo. A forma como você sai do antigo é a forma como você entra no novo. Você leva a atitude com que saiu do lugar antigo com você. Então, o Espírito que está com você, quando você sai de algo, é o mesmo que te acompanha para o novo destino. Então, como você sai, a forma que você sai do velho, do antigo, é como você entra no novo. Mas as pessoas são tão, me desculpe, eu tenho que usar essa expressão, tem outra. Tem pessoas que são tão estúpidas, ou elas querem se passar por alienadas, que elas fazem um estrago desgraçado com a vida delas. Elas são infiéis, mentirosas, traidoras, hipócritas. Elas enganam, elas são injustas. Aí elas simplesmente saem daquele ponto e dizem assim: virei a página. Estou indo para coisas novas. Agora na minha vida vai ser tudo novo, vida nova. Agora eu vou viver, agora. Como se tudo aquilo pudesse ser assim, apagado, uma borracha assim, sabe? Paguei, ponto. Fiz nada, acabou. Tudo que eu vivi, até eu tomar essa decisão de ir para algo novo, zerou. Eu zerei. Elas agem, e eu estou falando de pessoas conscientes, mesmo sabendo que Deus não leva em consideração o seu tempo de ignorância, porém é sabido que o que você planta, você colhe. Então, o que acontece com muita gente quando vem para a igreja? Elas chegaram na igreja, digamos, com 40, 50 anos. A primeira vez que elas tomaram uma decisão de buscar Deus. Então, elas deram 50 anos para o diabo. Agora, elas não querem dar para Deus um mês. Se Deus não fizer nada em um mês na vida delas, elas falam até em parar e desistir. Elas deram 50 para o capeta. Elas viveram a vida delas do jeito que elas quiseram viver. Elas chegam agora no Evangelho, elas querem, ou Deus muda a minha vida já, ou estou fora. Quer dizer, Deus não tem tempo para operar na vida delas, porque se Deus não operar, elas vão abandonar a fé. Como se fosse também Deus que fosse perder com isso. Elas agem como se Deus precisasse delas e não elas de Deus. Então, elas dão anos para o mal destruir com a vida delas. Aí elas querem agora que Deus mude a vida delas assim. Deus é um Deus que restitui, que restaura, que faz amoroso. Ele é. Mas eu tenho que lembrar que anos de vida, de escolhas erradas, também demandam um pouco de tempo, agora com escolhas certas. Até porque eu passei uma vida plantando uma semente errada,
Agora, vamos começar a arar a terra, a adubar essa terra, irrigar essa terra, botar uma boa semente nessa terra, na terra da minha vida, para que eu tenha boas colheitas. O grande problema de muita gente é que elas chegam na igreja, após terem plantado um monte de sementes ruins, elas mesmo estando num lugar onde elas podem começar a plantar uma semente diferente, elas ainda insistem por muito tempo em usar a mesma semente que afundou com a vida delas, que trouxe para elas ervas daninhas e espinheiro e tudo mais. Elas continuam fazendo, mesmo aprendendo o que devem fazer, a mesma semente. Mas vamos falar de uma pessoa altamente consciente, que tem consciência, conhece a palavra. Vamos falar dos conscientes, aqueles que conhecem, sabem muito bem o que é certo e errado, mas ignoram, passam por cima. Não são ignorantes acerca da palavra. São conhecedores do bem e do mal, do que é certo e errado. Mas eles são injustos, eles agem de forma errada, aí eles simplesmente saem daquilo como que morreu. Vou para um novo tempo e acabou. Como se eles não tivessem nada a ver com nada daquilo, com tudo aquilo, aliás, que fizeram. Loucura. Gênesis 8, 22. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Almeida, enquanto a terra durar, semeadura e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Linguagem de hoje. Diga comigo, enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. De novo, enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita. Enquanto a terra durar, nada vai acabar com plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto o mundo existir, o que você plantar, você vai colher. Sempre vai haver semeadura e colheita, como vai haver frio e calor, como vai haver verão e inverno, como vai haver dia e noite. Enquanto o mundo existir. O que você plantar, você vai colher. Oséias 8:7. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Talo sem espiga, que não produz farinha, ainda que produzisse trigo, estrangeiros devoraria. O que o senhor estava falando para Israel? Estava falando, eles só semeiam vento. Naturalmente, que quem semeia vento vai colher tempestade. São pessoas que não produzem o que é bom, são talo. É um talo sem espiga. Não produz aquilo que é benéfico. E mesmo que produzisse alguma coisa, seria arrancado dele, porque não há bênção na vida dele. Aí a pessoa, às vezes, ela pergunta assim, isso é comum, eu não sei por que eu estou passando por isso. Porque, normalmente, a pessoa faz e ela esquece. Acontece que é onde eu estou dizendo, você deve viver a sua vida de forma séria. Não é à toa que a Bíblia diz olhar e vigiar e depois orar, porque não adianta nada orar e não olhar e vigiar. Esteja atento. Quando a Bíblia diz olhar e vigiar, quer dizer, preste atenção no que você está pensando, para onde você está olhando, o que você está ouvindo, o que você está falando, o que você está sentindo. Cuidado com as suas atitudes, preste atenção no que você está fazendo. Porque tudo isso são sementes que vão germinar e depois você não vai querer colher. Vamos para Gálatas 6, 7 a 10. Não se deixe enganar. A primeira coisa que fala aqui é isso, não se deixe enganar, porque todo dia você vê cristãos
se enganando. Como eu disse, ele trai, ele engana, ele mente, ele é injusto com alguém, aí ele levanta e diz: vou para coisas novas. Acabou. Findou. Eu fui injusto, mas isso não vai me afetar. Eu fui ingrato, mas isso não vai me afetar. A pessoa se engana. E ela se engana, não é porque ela não conhece. O Paulo não estava falando aos Gálatas porque eles não sabiam, mas porque quando é com outro, o outro vai colher. Quando é comigo, Deus vai me entender. Mas não é assim. A balança de Deus é justa. E a semente que você usar é a colheita que você vai ter. Por isso que quando você está andando em integridade, não precisa se preocupar com acontecimentos difíceis, ruins que cruzam o seu caminho, com perseguições, com isso, aquilo. Você que se conhece sabe o que você está plantando. Consequentemente, você não teme, porque você sabe o que está escrito. Quem planta vento, colhe tempestade, mas quem planta paz, quem planta bênção, colhe bênção. Por que eu teria que me preocupar? Então, a primeira coisa, não se deixe enganar. Mas muita gente se engana. Ela quer se convencer de uma mentira. Ela conta uma mentira para ela mesma, que é uma coisa que eu vivo falando. Uma coisa é você estar mentindo para alguém, outra coisa é estar mentindo para você mesmo. De Deus não se zomba. Porque quando uma pessoa age, ela planta uma semente, quer colher outra, ela passa por cima de tudo que ela já ouviu, que é certo, e ela vai lá e faz errado, ela está zombando de Deus. Isso vai terminar bem? Não. Pois, o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque estou cansado de plantar bondade e fidelidade, parece que eu não estou chegando a lugar nenhum. Não se canse, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Se não desanimarmos, porque muita gente desanima, abandona a sua lavoura e nunca colhe nada de bom como poderia ter colhido. Portanto, enquanto temos oportunidade, se você tem oportunidade, não perca nenhuma, façamos o bem a todos, especialmente da família da fé. Agora, olha a amplificada, atualizada, o quanto deixo bem mais claro para nós: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, Ele não vai permitir que o ridicularizem, nem que o tratem com desprezo, ou permitir que os seus preceitos sejam deixados de lado. Pois aquilo que o homem semear, apenas isso é o que ele vai colher. Porque o que semeia na sua carne, por meios pecaminosos, seu mundanismo, seus impulsos vergonhosos, vai colher ruína e destruição. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Não nos cansemos ou desanimemos fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Assim, pois, como ocasião e oportunidade que vem até nós, façamos o bem moralmente a todas as pessoas, não só de ser útil ou rentável para eles, mas também fazendo o que é para o seu bem e proveito espiritual. Esteja atento para ser uma bênção, especialmente aos da família da fé, aqueles que pertencem à família de Deus, com você, os crentes. Agora vamos lá, eu não vou ler, mas você pode ver toda a história que eu vou contar antes,
em Gênesis 27, do 30 ao 40, mas eu não vou ler isso, senão eu não termino hoje. Gênesis 29, 14 a 25. Vamos lá. Então Labão lhe disse: você é sangue do meu sangue. E já fazia 1 mês que Jacó estava na casa de Labão. Quando este lhe disse: só por ser meu parente, você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem, fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Repete agora isso aqui comigo. Mas lhe pareceram poucos dias. De novo, mas lhe pareceram poucos dias. Vamos, continue comigo. Pelo tanto que a amava. Ok. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpriu o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu a sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Repete comigo: por que você me enganou? De novo, por que você me enganou? Jacó saiu do antigo com o espírito do engano. Vamos lá lembrar um pouco do que Jacó fez. Jacó mentiu, traiu, enganou, trapaceou, se fantasiou do seu irmão, de Esaú. Quando o pai dele perguntou: quem está aí? Ele disse: Esaú, e era Jacó. É você mesmo, meu filho? Ele disse: sim, pai, sou eu. Tinha se vestido roupas com pelos, para o pai, que já estava cego, muito velho, passar a mão e se confundir e achar que era mesmo Esaú. Ele passou o irmão para trás, ele roubou a bênção do irmão, porque essa parte, bispo, mas nós já falamos sobre Esaú. Deixa o Esaú, que nós já falamos sobre ele, já descemos a lenha nele, já tem tempo. Hoje não é dia do Esaú. Já mostrei as consequências do Esaú. Hoje é dia de mostrar o Jacó. Então, cada dia é um. Agora, hoje é o Jacó. O Esaú, mas o Esaú não planejou. O Esaú já disse, outra pregação, procura o que você acha sobre isso. Tudo que ele plantou, ele colheu. Mas não é porque o Esaú estava errado que o Jacó estava certo. Nada disso. Ninguém estava certo ali. Não tinha ninguém certo ali. Nem Esaú, nem Jacó. Ambos tinham, o caráter de ambos era deformado. Eles não tinham caráter. Não tinham temor de Deus. Nenhum dos dois tinha. Então, o Esaú colheu a sua semeadura terrível. O Jacó roubou, ele roubou o que era do irmão. O Jacó passou o irmão para trás, passou o pai para trás, enganou o pai, mentiu. Se fez passar pelo irmão, mentiu para o pai.
se fantasiou, vestiu as roupas do irmão, botou pelo de ovelha até no pescoço, colocou para tudo quanto é lado, para onde o pai passasse a mão, ele se confundisse. Ele armou direitinho para enganar o pai. Ele enganou o pai, ele enganou o irmão. Como é que ele saiu? Que espírito que ele saiu do antigo? Com o espírito do engano. Ele saiu com o espírito do engano. Ele foi para uma outra terra, um outro lugar, inclusive fugido, porque o irmão tinha ameaçado matar ele. Bom, então, vida nova. Se apaixonou desesperadamente por Raquel, e aquilo ele começou a sonhar, aquela vida, aquele romance, vida nova, num outro lugar, com essa mulher que eu estou amando, e tudo maravilhoso. Acontece que ele saiu do antigo de um jeito, ele entrou no novo, com aquele mesmo espírito. A mesma forma que você sai do velho, você entra no novo. Ele fez aquilo tudo consciente. Ele enganou o pai, ele enganou o irmão, ele enganou. Aí ele pergunta para o Labão, por que você me enganou? Eu acho que se eu parasse aqui, eu não precisava falar mais nada para ninguém. Por que isso está acontecendo comigo? Eu tenho oportunidade da minha vida de dar os passos certos, eu vou lá e dou os passos errados. De repente eu paro um dia e pergunto, por que isso está acontecendo comigo? Por que estão fazendo isso comigo? Ó, pobre Jacó injustiçado. Quantas pessoas que andam por aí com pinta de injustiçado, com cara de injustiçado, com discurso de injustiçado. Por que isso está acontecendo comigo? Por que você me enganou? Talvez naquele momento ele não lembrou de todas as trapaças dele. Ele não lembrou dos passos errados que ele deu, o quanto ele elaborou um plano para enganar o pai e roubar a bênção do irmão. Talvez ele não lembrasse. Ele saiu do velho, da forma que saiu, ele entrou. Ele achou, talvez, que aquilo não fosse voltar. Que é o que eu vejo muita gente. Às vezes ela vai lá, ela dá um passo errado, mas na cabeça dela, com ela, não vai acontecer. Aquilo não vai voltar. Ela não leva a palavra de Deus com a seriedade que ela deveria levar. Você vê que as pessoas, elas falam que elas acreditam na palavra de Deus, mas lá no íntimo, lá no fundo, elas não conhecem a palavra de Deus, elas não confiam, elas não creem verdadeiramente na palavra de Deus, porque o Jacó, quem era o Deus de Jacó? Jacó era o neto do Abraão. Jacó era o filho da promessa, era o filho do filho da promessa, que era o Isaac. Jacó foi ensinado a temer a Deus. Eu tenho certeza que o pai dele passou para ele os princípios, os valores, tudo aquilo que ele deveria seguir, que era correto fazer, porque era o que Deus esperava deles. Mas ele agiu como se ele nem conhecesse a Deus. Às vezes a pessoa ela age como se ela nunca conhecesse a Deus. E ela fala de um Deus ou de uma palavra que não existe. Deus me entende. É bom aquela pessoa que ela nem conhece. Ela falta tanto para ela crescer, ela está ouvindo uma palavra, ela vira assim uma mensagem, ela diz assim, eu não concordo com isso.
Eu não concordo. Quantas pessoas que elas querem vencer em Deus, mas até hoje o Deus me entende. E o não concordo é o que sai da boca dela com facilidade. Eu não concordo. Não, eu não penso que seja assim. Eu acho. Então você vê que as pessoas elas não levam a palavra de Deus com a seriedade que elas deveriam levar. Porque elas estão ouvindo, mas elas ainda estão sustentando as suas opiniões, aquela mentalidade questionadora, ou que as leva a pensar também que elas vão sair sem cobrança nenhuma, ou seja, impunes. A impunidade, elas acreditam nisso. Eu enganei meu pai, meu irmão, mas eu tive os meus motivos. Agora eu estou em outra terra, eu vou viver um romance maravilhoso, vou trabalhar, construir minha vida, e nunca mais vou lembrar dessas coisas. De repente, ele trabalhou 7 anos de graça para o Labão. No costume, as noivas vinham cobertas, e ele não viu que a noiva era outra, não era a Lia. E a Lia era tudo que ele não queria. Quando amanheceu o dia, o casamento já tinha sido consumado, então ele não podia devolver a mulher. Pelo costume, pelas leis, ele não podia devolver. Então, ele tinha que sustentar aquilo. O mundo dele caiu. Porque lembra que você repetiu que foram como poucos dias, 7 anos, pareceram poucos dias de tanto que ele amava aquela mulher. Foi o maior golpe da vida dele. Ali foi um golpe. 7 anos. Ele chega para o Labão e diz, por que você fez isso comigo? Por que você me enganou? O Labão contou uma história mentirosa, não diferente da que ele tinha contado lá atrás. Não, sabe o que é? Não fica chateado, não, sabe por quê? Aqui na nossa terra é costume da mais velha. O costume aqui é esse, eu não podia passar por cima do costume, ele nunca tinha falado daquilo, mentira. Agora é o seguinte, fica em paz, você trabalha mais 7 anos de graça para mim, eu dou ela para você. Resumindo, ele trabalhou 14 anos de graça, sem um tostão, teve que levar para casa, permanecer com uma mulher que ele não queria, porque ele tinha um plano, viver a vida dele com Raquel. Ele não tinha nenhum plano com Lia, ele amava tanto a Raquel, que 7 anos de trabalho pareceram poucos dias. Agora, ele tem uma mulher que não é o que ele quer, e ele tem que funcionar como marido junto com essa mulher que ele não ama, ele não quer. Então, agora ele tem um problema que ele tem que conviver, e ele não podia se livrar dele. Agora ele perde 14 anos da vida dele. Foram 14 anos. Quando ele começou a receber, porque ele ficou 20 anos, 6 anos últimos, está tudo isso escrito na palavra. O Labão, nesses 6 anos que ele trabalhou por salário, mudou o salário dele 10 vezes. Toda vez que ele estava tendo um pouco de sucesso, de êxito, o Labão ia lá e mudava para ver se prejudicava ele. Mas como ele havia feito um voto lá atrás com Deus, ser dizimista fiel e etc., e ele estava se voltando para Deus, era visível o homem que estava confiando em Deus. O Labão não pôde prejudicá-lo, Deus revertia em favor dele. Porém, se você ler aqui, todas essas referências aqui para frente, que eu não vou ler tudo para você, Gênesis 31, Gênesis 31, Gênesis 38 a 42, Gênesis... por aí vai. Se você vê a dor do trabalho, a batalha que foi, os 20 anos trabalhando para o Labão, foi uma luta
uma luta. Deus foi com ele? Deus foi com ele. Mas ele teve que colher. Deus cuidou, Deus livrou, Deus abençoou, porque ele estava cada vez mais próximo de Deus, buscando a Deus, fez um voto de fidelidade, mas tinha uma colheita. Ainda aqui na Amplificada Clássica, no 25, ele diz aqui, ó, por que então você me iludiu, enganou, me trapaceou, me derrubou dessa maneira? Na atualizada diz, por que você me enganou, me traiu assim? Por que você me derrubou dessa maneira? Olha o que você fez com a minha vida. Foi um golpe para ele. Porque ele não queria saber da Lia, ele queria a vida dele. Ele nunca, por isso que eu falo para as pessoas, pense a respeito do que você for fazer, porque às vezes a pessoa diz assim, não, para isso aqui eu nem tenho medo, porque eu não ligo para isso. Quando que o Jacó poderia imaginar que ele seria enganado exatamente nessa área? Quando que poderia passar na cabeça dele que o Labão ia dar a Lia e não a Raquel para ele? Quando? Nunca. Às vezes você nunca vai imaginar que uma coisa totalmente fora de questão, eu tenho certeza que nunca nem passou aquilo pela cabeça dele. Ele nunca nem pensou numa hipótese daquela. Ele foi surpreendido. Ele foi surpreendido. Surpreendido. E pelo que a Lia fala, que ele não, meu marido não me ama, tem expressões que ela fala em situações, numa das vezes que ela tem um filho, ela fala porque Deus me ouviu, porque meu marido não me ama. Pelo jeito, a única noite realmente especial que ela teve com ele foi a de núpcias que ele achou que estava com a Raquel. Então foi o sofrimento ali, mas quando isso começou? Aquela semeadura lá. Ele plantou uma semente. Depois ele perguntou, por que você me enganou? Eu penso que essa pergunta que ele fez é de alguém que naquele momento não estava pensando, não estava lembrando, não se recordava dos passos errados que ele tinha dado lá atrás. Por que você me enganou? Mas foi o quê? Semeadura. Davi tinha que ter ido à guerra, num momento da vida dele, ele se distraiu. Tendo que ir à guerra, não foi à guerra, ocioso, foi passear no terraço, viu uma mulher bonita tomando banho, ficou encantado, mandou buscá-la, ela era casada, essa mulher engravidou. Ele, para tentar esconder o pecado dele, ele fez manobras várias. Manobras e manobras. Por isso que eu falo uma coisa. É muito mais fácil você andar da maneira correta, você ser ético, do que você não ser ético. É muito mais fácil. Eu estava ouvindo uma história de um sujeito, alguém deu o conselho para esse senhor, é um senhor que tem mais de 50 anos, agora você vai saber, inclusive, se alguém chegar cheirando mexerica na sua casa, você já vai ficar meio cabreiro agora. Um sinal. O sujeito já casado há 500 anos, ele trai a esposa. E como é que ele faz para disfarçar? Ele vai para um motel, apronta um monte, e aí ele abre e fica descascando mexerica perto dele, para ele chegar em casa, para não chegar com um cheirinho sequer. Aí a pessoa falou assim para ele, escuta, rapaz, mas não é então mais fácil se separar, se fazer alguma coisa da sua vida? Estou falando de gente ímpia, viu, gente? Claro, né? Claro. Você não imaginou que era justo, né?
meu pai. Não, bispo, eu imaginei. Então, o pior que pode acontecer também, não duvidaria. Aí, rapaz, toma uma posição na sua vida tão mais fácil, tão acerta. Você olha a trabalheira que dá isso. Semente, você inventa trabalho, tem que comprar mexerica um monte. Osmar, anda comprando mexerica lá em casa. Eu vi um monte de mexerica lá. Adoro uma mexerica essa aqui. É verdade, a Thalita vive roubando mexerica dele lá. Depois ela conta para mim. Ok, não é discurso. Se eu abrir a boca, vai querer discursar. Aí, só para descontrair, tirar o foco do Osmar agora. Alguém disse assim que é um sujeito muito melancólico e negativo. Disse que a única alegria de uma ovelha é quando o lobo come a ovelha do lado. Não foi comigo. Escapei dessa vez. Eu sei, tem alguns que não riram, porque vai entender daqui uma meia hora. Gente. Aí, muito bem. Tão mais fácil, vai lá, resolve isso aí. Não. Então, as situações, as manobras que as pessoas fazem, você gasta muito mais energia fazendo o que é errado do que fazendo o que é certo. Você gasta muito mais energia fazendo o que é errado. Como você gasta energia? Fazendo o que é errado. Você fica esgotado, porque você tem que encobrir uma coisa, você tem que acertar outra, esconde uma coisa, esconde outra. É ou não é? Dá muito trabalho viver uma vida dupla. Muito trabalho. Dá trabalho demais. Alguém muito negativo em relação ao casamento disse assim, a mulher reclamou, falou assim, então, eu sempre fui traída. Ele falou, bom, então encontre alguém que você não gosta. Ela falou, para quê? Para casar com ele. É porque na cabeça dele, casar com a pessoa, uma mulher casada, já rancorosa, é a pior coisa, que já foi traída, a pior coisa quando ela casa com outro. Ela faz da vida do outro um inferno, cobrando dia e noite, e desconfiando, e com medo de tudo. Então, casa com ele, que você acaba com a vida dele todo dia. Ele não tem paz. Se ele entrar no banheiro com o celular, você já está na porta. Por que você levou o celular? Tem senha? Por que é que você botou senha nesse celular? Hã? Quem era? Que assunto? O que ele queria? Detalhes. Quem aguenta isso, meu pai? Aí, sem pensar, e ele não conhecia, conhecia. Por isso que eu falo para você que a gente tem que tomar cuidado. O Davi, de 1 Samuel, era um homem tão focado. De repente, o Davi, de 2 Samuel, foi um homem que, de repente, se distraiu. Nós precisamos ficar atentos, porque, às vezes, você pode ser tomado de uma cegueira tão grande, que, simplesmente, tudo que você sabe, você ignora. Pois ele sabia, mas ele ignorou. Ele ignorou tudo o que ele sabia. Ele pegou a mulher, trouxe a mulher, fez um monte de manobra, mandou o marido da mulher vir da guerra e tentava mandar o homem para casa para ver se ele se deitava com a mulher e o filho ficava como se fosse dele. O homem não ia de jeito nenhum. De novo, ele tentou, não ia. Quando ele viu que não arrumava um jeito de esconder aquela situação, ele mandou colocar o homem na frente de uma batalha que ele não tinha experiência nenhuma. Para o homem morrer.
Preste atenção nisso. Aí alguém diz assim, bispa, mas não foi ele que puxou o gatilho, bispo, não é ele que usou a espada. É aí que está o grande erro das pessoas. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Filho, quando você tem uma intenção, uma motivação, você arma algo, não importa quem fez. Se você arquitetou algo, se você armou algo, como ele, a intenção dele, tanto é que o Natan fala para ele assim, você matou Urias. O profeta diz para ele, você matou Urias. Porque ele planejou, todo o planejamento, ele fez para matar Urias, o marido da mulher, da Betseba. Então, por isso que, preste atenção, não distraia. Ele planejou. É o que eu sempre falo, as intenções. Quando você fala alguma coisa, você pode estar falando uma coisa com a intenção, por uma intenção completamente diferente. Você pode estar fazendo o que é certo, mas com uma intenção completamente diferente. Isso não vai passar. Isso não vai passar em branco. Isso é uma semeadura ruim. Que depois, por que está acontecendo isso comigo? Por quê? É uma semeadura ruim. Pois ele arquitetou a morte do rapaz, botou ele lá, ele foi morto, trouxe, nasceu o filho. Logo aquele filho, primeira morte na família, o filho morreu. Não sobreviveu. Não demora muito, o filho mais velho, que talvez pudesse vir a ser o seu sucessor, era um alcoólatra, um sujeito emocionalmente desequilibrado, não era corrigido, e era um sujeito que tinha pensamentos totalmente ilícitos, poderia se chamar de um maníaco sexual. Porque ele arquitetou o encontro dele com a meia-irmã dele, Tamar, para ficar sozinho com a irmã e violentar a irmã num tempo daquele, numa época daquela, onde ela mesma disse, não é costume uma coisa dessa em Israel. Que coisa absurda. Se hoje um estupro é um absurdo, imagina num tempo daquele, o rapaz armou, para ela estar lá, se fingiu de doente, fez um teatro, arquitetou a presença, um plano sórdido para pegar a moça, que era virgem, e aquilo seria a desgraça da vida dela, num tempo daquele. Acabou com a vida dela. Ele acabou. Ele violentou, ele se fingiu de doente, para o pai dele ir lá, para ele pedir para o pai, para a minha irmã ir lá, cozinhar para ele, e não sei o quê. Quando ele estava numa situação com ela, ele pediu que os empregados saíssem, para ele ficar sozinho com ela, agarrou ela gritando, pedindo, não faça isso, ele violentou ela. Davi ficou sabendo, Davi não corrigiu. Por que o Davi não corrigiu? Primeiro que o Davi errou grandemente na falta de correção em relação aos filhos. Mas naquele episódio, é visível que o Davi se sentiu sem crédito, sem autoridade para fazer aquilo. Depois de tudo que ele tinha feito, ele não teve autoridade, ele não era um exemplo. Ele não corrigiu. O Absalão, que era o irmão de sangue, de mãe e pai da Tamar, não suportou aquilo, planejou por 2 anos o assassinato do Amnon. Matou o Amnon. Fica foragido mais um tempo. Volta, arma uma rebelião contra o pai.
e não matou o Davi, porque o Davi saiu, ele não encontrou o Davi, porque senão ele tinha matado. Mas, para humilhar o Davi, subiu no terraço e fez sexo com todas as concubinas que tinham ficado tomando conta do Davi, que tinham ficado tomando conta do palácio. Por fim, o filho com a Betseba morto, Amnon morto, Tamar com a vida destruída por uma mulher naquela época. Agora, esse em rebelião, fez sexo em público para todo mundo ver com as mulheres do seu pai. Agora, é assassinado também. Lá na frente, o Salomão assassina Adonias, que era o irmão também, irmão dele, filho do Davi também. Só aí você vai contando as mortes. Ele matou um. Morreu o filho com a Betseba, morreu o Amnon, o Absalão, o Adonias. 4 filhos mortos, assassinados. Ele não assassinou um homem? Teve 4 filhos assassinados. Ele não pegou a mulher do Urias e se deitou com ela, ele teve a filha dele violentada. A filha dele violentada. Ele não pegou e cometeu adultério, ele teve todas as concubinas que ficaram no palácio, que eram as concubinas dele, mulheres dele. O filho dele, em público, à luz do dia, se deitou com elas no terraço, para todo mundo ver. Que foi um conselho que ele recebeu de um dos conselheiros, que eles tratavam como a própria voz de Deus, e esse foi o conselho que o homem deu, para desonrar e acabar com o pai dele de vez. Lá atrás, por que Deus não poupou, e ainda que Davi se voltou para Deus, você vê no Salmo 51, ele lá se humilhando e lutando com todas as forças, mas Davi era um homem consciente. Ele sabia o que era certo e errado. Ele sabia muito bem. E quando ele cometeu aquelas loucuras todas, ele cometeu consciente que Deus é um Deus justo e que não tolera a injustiça, e não adianta você achar que você faz uma coisa debaixo dos panos e aquilo vai ficar daquele jeito mesmo. Você planta, você colhe. Então, nós temos consciência da palavra. Você tem consciência da palavra. E num momento da sua vida, você pode se distrair simplesmente. E achar que tudo que você ouviu até hoje, com você vai ser diferente. Por que as pessoas passam por cima da palavra? Porque elas acham que com elas vai ser diferente. Elas acham que na vida delas vai terminar diferente. Elas mentem, elas enganam, elas traem. Não adianta você pedir justiça estando na injustiça. Se você engana, você é enganado. Jacó enganou, Jacó foi enganado. Davi traiu a Deus primeiramente. Traiu aquilo que era ético. Ele passou por cima de tudo, não foi nem um pouco ético. Não passou por cima de tudo que ele sabia que era certo. Aquilo matou, arquitetou, voltou para ele. Tudo foi voltando. Essa palavra, ela vem como um despertamento, talvez não é nem para alguém que esteja realizando em si, pode ser, não sei, mas talvez alertando pessoas
que podem estar a um passo de cometer loucuras na vida. Um passo de cometer loucura. Isso vai terminar bem? Não vai. Eu não sei. O que acontece no íntimo de cada pessoa, o interior de cada ser humano, só Deus sabe. Até porque nós já falamos diversas vezes, isso aqui que a gente vê é a parte menor de nós. O que realmente, quem nós realmente somos, está aqui dentro. Então, a pessoa, ela pode se convencer, ela pode acreditar numa mentira. Que ela lá no fundo sabe o que é verdade e o que é certo, mas ela quer acreditar que com ela vai ser diferente. Na vida dela vai ser diferente. Que Deus vai apoiar os erros dela, que Deus vai ser tolerante, que vai fazer concessões para ela. Que no caso dela, Deus entende, porque Deus sabe o que ela já viveu, o que ela está vivendo, Deus entende isso, Deus entende aquilo. Definitivamente, Deus não entende quando você passa por cima de tudo que você sabe que é certo. Até porque o caráter de uma pessoa, o caráter de Deus, é revelado na vida de uma pessoa quando ela faz o que é certo, quando ela não tem vontade, quando ela faz o que é certo, quando ninguém está vendo, quando ela faz o que é certo, quando parece que ela não está tendo retorno nenhum disso, quando ela continua fazendo o que é certo, quando quem está do lado dela está fazendo tudo errado. Quando ela faz o que é certo, quando ela dorme do lado de alguém que é injusto com ela, mas ela continua sendo justa. Porque ela sabe que é isso que Deus espera dela. O que é certo ou o que é errado não é o que o mundo apresenta, uma opinião pessoal, subjetiva. Os mais chiques, eu acho que isso é muito subjetivo, sabe? Certo, errado, subjetivo. O que é certo está bem claro dentro da palavra de Deus. Está claro, claríssimo, o que é errado também. Não adianta eu achar que eu vou passar por cima e achar que eu tenho direito pelo que eu venho passando. Eu tenho direito, não. Uma coisa que cada pessoa, e que aí fora, parece que todo mundo hoje tem direitos, mas ninguém tem mais deveres, afeta a igreja. Todo mundo tem direitos, deveres, já o assunto muda. Nós temos direitos dentro da obediência, nós podemos viver a glória de Deus, mas nós temos deveres e deveres. E quando nós passamos por cima daquilo que nós sabemos que é certo, achando que com a gente, comigo, vai ser diferente. Deus vai fazer concessões. Deus vai amenizar para mim. Porque Ele sabe do meu sofrimento, Ele sabe das minhas dores, Ele sabe os meus motivos, Ele sabe da minha sinceridade, Ele sabe das minhas boas intenções, Ele sabe que não é o que eu não quero prejudicar ninguém, é só isso aqui, sabe? Também eu só vou fazer essa vez, depois não vou fazer mais. Ele sabe que é só essa vez, Ele sabe que é só isso, Ele vai me entender que assim eu tenho que fazer porque eu não tenho saída. E sabe, Ele sabe. Não. Se você for diante de um tribunal e você tiver que mentir com a
a ilusão, a estupidez que isso vai te favorecer, você já perdeu. Fale a verdade. Fale a verdade na sua casa, fale a verdade lá fora, fale a verdade no trabalho, fale a verdade diante das autoridades, fale a verdade. Mas se eu falar a verdade, você vai voltar contra mim. A verdade vai só te ajudar. Ainda que momentaneamente pareça que algo não caminhará tão bem, pague o preço, tenha consequência em cima da verdade. É melhor você sofrer consequências por falar a verdade, porque você sabe que Deus será com você, do que consequências que você terá drásticas, graves, mentindo, enganando, trapaceando. Seja do que for, seja de uma amizade, seja de um relacionamento, seja ele qual for, seja um relacionamento profissional, seja lá do trabalho, seja de uma vizinhança, seja o que for, saia pela porta da frente. Não saia pela porta do fundo. Porque a forma que você sai do antigo é a forma que você entra no novo. Ouviu isso? A forma que você sai do antigo é a forma que você entra no novo. Então, não adianta você achar que você está num lugar e você é ingrato, você é injusto, e agora você virou a página, agora acabou. Eu vou viver uma coisa nova na minha vida. Você não vai viver nada novo. Porque aquilo vai te acompanhar. E se não houver uma mudança, aquilo vai pesar cada vez mais sobre a sua vida. Por que teve fim o sofrimento do Jacó, o sofrimento do Davi? Porque eles sabiam o que eles tinham que fazer. E eles se colocaram assim, com a boca no pó, buscando a Deus. Porque a consciência que talvez por um momento ficou cauterizada, agora eles passaram a ouvir a voz da consciência, que estavam errados. E quando você planta uma semente, a semente do erro, não adianta você achar que você vai colher só coisas boas. Então é aquilo que eu sempre falo, você está no emprego, faça o seu melhor. Aí eu não gosto de trabalhar aqui, faça o seu melhor. Faça o seu melhor. E saia pela porta da frente. Faça o seu melhor. Porque quando você sair de lá, tendo plantado a melhor semente que você pôde, você vai levar esse espírito para onde você for. Você está numa amizade, você percebe que essa amizade não funciona mais? Tudo bem, mas sai pela porta da frente. E seja franco. Não fica fugindo da pessoa, simplesmente diga para a pessoa a verdade que precisa ser dito. Estou cortando isso porque não funciona mais para nós. A pessoa não tenho coragem. Tem sim, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem o espírito da coragem, Deus te deu o espírito de coragem, e a gente tem que olhar para as pessoas e falar exatamente isso para elas. Exatamente isso para elas. Eu tive no interior uma amizade que chegou num ponto que ela não era mais benéfica para mim. E um dia eu simplesmente disse, olha, que Deus abençoe a sua vida, mas eu não quero mais manter esse relacionamento com você. Mas por quê? Porque eu falei, porque o seu espírito não bate com o meu mais. E eu não sinto no meu espírito, eu não tenho mais esse entendimento que isso vai funcionar. Findou. A pessoa que poderia ter sido ética, íntegra, ela poderia ter seguido o caminho dela em paz. Não. Aí você vê a pessoa falando coisas que não tem sentido, não tem sentido. Para mim, não muda nada, porque está cortado, está cortado.
não ia mudar nada. Podia falar o que quisesse depois. Aí sai para um, para o outro, fala uma coisa, fala outra. Quando você é uma pessoa madura, você entende as coisas. Quando você não é maduro, você cria uma situação que você poderia evitar na sua vida. Tanto aquele que disse não, como aquele que recebeu o não, tem que aprender. A palavra de Deus nos ensina. Às vezes você não vê isso. Não é isso que acontece. Ah, bispo, é que é muito difícil isso, então vamos nós todos amadurecer. Que é o que a palavra de Deus ensina. Se o mundo é um mundo infantil, imaturo, o povo de Deus precisa ser maduro, responsável por suas emoções, por suas atitudes. O povo de Deus tem que ser maduro. O povo de Deus tem que ser um povo firme. Que eu iniciei falando que nós não podemos nos acostumar com o que nós estamos vendo aí. Nós não podemos. A maneira que o mundo vive não é para nós. Os argumentos que os mundanos usam não devem ser usados por nós. Você pode ver que o povo, as pessoas, elas não ouvem ninguém, elas têm uma forma de viver que está sempre questionando, emitindo uma opinião que não tem nada com nada. Um povo vazio que só vive à base de desculpas. O que acontece com muitos cristãos? A mesma coisa. Quantos cristãos que não falam nada com nada e vivem com desculpas? Vive com desculpas. Uma desculpa atrás da outra. Não sabe chegar e dizer o que eu falei na segunda. Eu me atrasei. Por quê? Eu me atrasei, pronto, eu me atrasei. Porque qualquer coisa que eu falar para você, eu me atrasei. Eu me atrasei. Não, por quê? Como se o resto do mundo não tivesse enfrentado as mesmas coisas. E quando eu falo disso, isso é algo que você precisa prestar muita atenção, porque isso a gente leva para a vida, se a gente não vigiar. Eu uso a expressão do atraso, mas você pode abrir isso em tudo, você pode observar. Tem gente que justifica tudo. Ele justifica tudo. Por que ele justifica? Talvez ele esteja tentando firmar algo para ele mesmo. Por que o povo de Deus não pode ser apenas sim, não? Não, não, sim. Sim, não. Por que tem que ter a explicação da explicação para uma coisa que ele resolveria assim? Sim, não. Porque ele preocupa demais com o que o outro vai pensar. Quando você tem que explicar muito alguma coisa, é porque alguma coisa não está certa nisso. E eu venho entendendo uma coisa aí para trás da minha vida, que quanto mais você explica as coisas, mais culpado você parece. Então, já que eu vou ficar culpado mais ainda, então que fique culpado sem explicar nada, pronto. Tudo bem. Mais culpado você parece. Nós poderíamos viver mais leves. Tem um monte de gente pesada demais, cansada demais. Por quê? Porque, primeiro, não é ético. E é mais fácil você viver com ética do que sem ética. Ou seja, é mais fácil você viver, na verdade, fazendo o que é certo, que fazendo o que é errado. Quando você tem que esconder um erro dá muito mais trabalho do que simplesmente deixar ele ser visto. Pronto.
Então, está cansado por causa disso. Justificar cansa. Dar satisfações cansa. Tudo isso cansa. Viver em busca da aprovação das pessoas cansa. Então, eu creio que algumas pessoas, elas estão esgotadas, porque elas ainda não escolheram, porque isso não é escolha, viver de uma forma simples, objetiva. Soltar essas cargas que estão carregando. Ter consciência de que palavras, atitudes, decisões são sementes. Ter um entendimento que não adianta você sair de um lugar de uma forma e achar que você vai entrar de outra. Então, você está na igreja, não quer mais ficar? Vá em paz. Mas saia pela porta da frente. E seja grato pelo que você recebeu. Depois, não tente agir como eu vejo, isso é coisa de gente, assim, tem ímpio que é mais digno. Você trabalha numa empresa há anos, agora você sai dessa empresa, você vai tacar o pau nessa empresa. Por que você ficou lá tantos anos, então? Agora você sai e você mete o pau na empresa. Isso não é ético. Isso não é íntegro. Isso não é correto. Isso não é correto, isso não é coisa de crente, lavado e remido no sangue de Jesus. Isso não é. Isso não é. Se você é um cristão, você não concorda com a política da empresa, ou do lugar que você está, ou você sai e sai dignamente, ou você fica e se comporta da maneira correta que cabe a um justo. Mas você sair e fala mal, agora o patrão não presta, ou mesmo você tinha um funcionário que ele te serviu, agora porque ele saiu ele não presta. Isso acontece o tempo todo. Isso acontece com a igreja, a pessoa está na igreja, está sendo abençoado, foi cuidado, foi zelado, de repente a igreja não presta. A igreja não presta. E a gente vê isso. Todas as pessoas, isso é fato, que fala mal de um lugar, do lugar que elas vieram, você pode saber que amanhã você é o próximo. Todas as pessoas que elas chegam já falando mal do lugar de onde elas vieram, falando mal não sei o quê, elas vão falar de você amanhã. Porque está nelas, é um problema que elas têm no coração. Está nelas. Se era tão ruim, por que você ficou tanto tempo? Se não prestava, por que você aguentou aquilo? Por que você não denunciou? Igual já tiveram uns camaradas, já saíram da igreja, já falaram as asneiras. Eu fico pensando, o sujeito leva anos e depois, por que ele viu tantas bizarrices, tantas coisas erradas? Por que ele só fala depois de 500 anos? Por que ele não denuncia aquilo? Por que ele não denuncia? Por que ele não sai e diz, não vou ficar, porque isso e aquilo? Por que a pessoa leva tantos anos, 3, 5, 10, 16 anos, para ver que aquele lugar é um antro? Conta outra. Enfim, acontece quando uma pessoa não é íntegra, não é ética,
não é decente, não vive à luz da palavra, ela é capaz de qualquer coisa. Só que ela tem que lembrar, todo ser humano tem que lembrar, a forma que você sai do antigo é a forma que você entra no novo. E se você realmente quiser sempre dias melhores, e entrar em coisas novas, mas para viver coisas novas de verdade, saia sempre, quando findar teu tempo num lugar, saia pela porta da frente com integridade, dignidade, sinceridade e tudo mais. Saia da forma correta, a forma que a palavra de Deus nos ensina. Sabe, cabeça erguida, que não tem do que se envergonhar. Esse mundo é um mundo que nada é feito para durar, mas para nós as coisas precisam durar. É um mundo que nada dura, as pessoas não consertam nada mais, inclusive relacionamentos, não consertam nada mais. Não presta, não quer, joga fora. Quebrou, joga fora. Tudo joga fora. Joga fora. Você pode ver, as pessoas não consertam mais nada, nem os relacionamentos. Elas não consertam mais nada. Por isso que não dá mais, separa. Não dá mais, largo. Não dá mais coisa. E vão. E estão pegando cada vez coisa pior. Porque nada é tão ruim que não possa piorar. Você ficar com os defeitos conhecidos é uma coisa, você ir em busca de defeitos novos, meu pai do céu, onde tem inteligência nisso? Entendeu? De jeito nenhum. Já conheço os defeitos de Osmar Roçalvo, está bom demais. Por isso que quando o senhor quiser levá-lo, ele pode ir embora, em paz. Eu já falei que eu fico com uma bazuca. Alguém brincou uma vez comigo e falou assim, ai, duvido que a senhora não casa. Aparece um helicóptero jogando flores para a senhora. Eu vou ter uma bazuca, eu derrubo o helicóptero. Falo, sai do meu caminho, Satanás. Acabou, tá bom demais. Casada há muitos anos já. Tudo certo. A pessoa não conserta as coisas. Ela não conserta um relacionamento, ela não conserta nada. É um mundo que tudo é feito para não durar. Tudo hoje é feito para não durar. Tudo é descartável. Inclusive a fé. Uma pessoa começa um relacionamento com Deus hoje, amanhã ela, estou desanimada, eu já parei, eu não quero mais, eu estou indo aqui perto de casa. Nada é feito para durar. É um mundo vazio, sem forma, que não pode atingir a nossa vida. Tudo que você planta, você colhe. Tudo que você planta, você colhe. Por isso nós temos que todo dia plantar uma semente de bênção, de paz, a palavra de Deus, viver a palavra e pronto. Sem máscara, sem ladainha, sim, não, viver a palavra. E lembrar, da mesma forma que você sai do antigo, é a forma que você entra no novo. E se eu quiser entrar sempre em coisas novas, para viver realmente coisas novas na minha vida, coisas novas na minha vida, eu tenho que sair da melhor maneira, a maneira correta, a maneira que um justo, uma pessoa que é dirigida por Deus e que se diz de Deus, deve sair, deve fazer, deve se comportar. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque o seu projeto no coração.
Eu poderia falar sobre muitos assuntos. Dos religiosos, do tempo de Jesus, que só visavam os seus interesses. De pessoas que não tinham temor e eram capazes de pagar para soldados mentirem que o corpo de Jesus não tinha ressuscitado, mas tinha sido roubado pelos discípulos. Eu posso falar horas de pessoas sem temor, sem princípio nenhum, sem ética nenhuma, sem temor algum. De Herodes, que se uniu a Pilatos, Pilatos a Herodes, só para crucificar Jesus. Isso é uma outra coisa que eu queria ter tempo para explanar. Nunca se una a alguém por mau caratismo. Eles se odiavam, mas se uniram para crucificar Jesus. Você diverge de uma pessoa altamente, mas para prejudicar uma outra, você se une a ela. Isso tem cristão que faz. Você diverge, mas você se une a uma pessoa para prejudicar a vida dela. Prejudicar a vida de outra pessoa. Herodes se uniu a Pilatos, Pilatos a Herodes, e a Bíblia diz que eles eram inimigos, mas eles se uniram para matar Jesus. Isso é coisa correta? Não, mas dentro do cristianismo isso acontece o tempo todo. Gente sem escrúpulos, sem temor. Que outro dia odiava o fulano lá, ou se não odiava, não se dava bem com ele, discorda dele veementemente, mas se une a ele agora, para poder prejudicar alguém. Esse tipo de gente é o quê? Usadas pelo diabo. Gente sem caráter, sem integridade, sem ética, sem nada. Sem nada. Então, nós não podemos ser assim. Eu sou o tipo de gente que eu poderia não estar, mas numa determinada situação, mas eu jamais me uniria a alguém que eu divirjo e discordo, e que, para poder ganhar força contra outra pessoa, jamais. Porque a gente precisa andar dignamente nessa vida. O que é a vida sem dignidade? E quantas pessoas que se fazem indignas. Em nome de Jesus. Lembre-se de intenções e motivações. Lembre-se que as intenções e motivações do Davi em matar Urias, ele ouviu do profeta: você assassinou, você matou Urias. Porque ele teve essa intenção, e as intenções pesam tanto para Deus, como você ir lá e agir, praticar até a ação em si. Em nome de Jesus. Se Deus nos mandou essa mensagem hoje, eu fiquei até... Na hora quis até me vir assim mas falei: confie no Senhor. O que o Senhor tem? Por que essa mensagem hoje, Senhor? Mas se nada está acontecendo, Deus está lhe preparando para você vigiar. Cuidado, não se distraia. Cuidado. Mas se você está dando passos errados, cuidado. Pare imediatamente, cuidado. Dá muito mais trabalho viver no erro do que viver
fazendo o que é certo. Eu sei, eu posso falar aqui agora pelo Espírito Santo de Deus. Eu sei que tem gente aqui esgotada, tentando ocultar erros. Você não está construindo nada. Você não está chegando a lugar nenhum. Sua vida está travada. Você certamente, há dias que não aguenta o esgotamento, porque são manobras e manobras para esconder o erro, ou os erros. Para com isso enquanto você tem chance, porque não vai terminar bem, Deus está lhe avisando. Deus está falando com pessoa, com alguém aqui, que está aliado a algo que está errado, e você não consegue sair, porque você está tão amarrado a essa situação. Sabe por que você está amarrado? Porque você participou de coisas muito ilícitas, e você tem medo de romper e isso voltar violentamente contra você. O Espírito Santo diz a você que é melhor você encarar, cortar e enfrentar, porque vai arrebentar de qualquer jeito. Só que uma coisa é você ser sincero e falar a verdade. Outra coisa é você continuar mentindo, arrumando desculpas para não romper com algo que Deus já disse a você diversas vezes. Acabou. Acabou. E se você continuar insistindo nisso, porque você, quando teve a oportunidade de fazer o que é certo, você entrou num monte de coisas e talvez até maracutaias pesadas. Coisas ilícitas. Só que Deus está dizendo que chantagem emocional não pode te proteger. Fingir que nada está acontecendo não pode. Achar que isso vai mudar sem que você tenha que tomar uma decisão também não. Tome uma decisão radical enquanto tem chance. Põe a sua vida em ordem. Para aqueles que ainda têm sido coniventes com coisas que não estão corretas diante de Deus, corta isso. Em nome de Jesus, pessoas que estão gastando uma energia danada para desculpar, para arrumar desculpa, para ocultar, para manter algo errado. Deus não vai poder fazer nada enquanto uma decisão correta não for tomada. Pratique o que é certo e ponto. Encare. Acredita na voz de Deus. Faça o que você sabe que você tem que fazer, que é romper com tudo que está errado, e botar um ponto final. Enfrentar. Há momentos na vida que a gente tem que enfrentar e dizer basta. É igual eu fiquei sabendo uma pessoa que não renova a carta e fica lá baixando um aplicativo para ver onde tem comando, para fugir dos comandos. Não é mais fácil esse sujeito ir lá e tirar a carta dele, renovar a carta, do que ficar atrás de saber onde tem comando? Às vezes eu ouço coisas, a pessoa está morrendo aos poucos, de tanto desgaste, para manter um erro, para esconder um erro, quando ela deveria parar e dizer chega.
Agora eu vou andar no que é certo, fazer o que é certo, eu vou pagar o preço de uma noite de sono, de paz, uma vida de paz. Eu quero paz. Em nome de Jesus, vamos plantar a boa semente em todas as áreas da nossa vida. Plante uma semente de bênção, uma semente de obediência, uma semente de integridade, uma semente correta. Por onde você passar, plante a boa semente. Tudo que você for fazer, plante a boa semente, tenha uma atitude correta. E toda vez que você for tomar uma atitude na sua vida, busque saber qual é a vontade de Deus e fique com ela. Não se engane que você vai plantar arroz e vai colher feijão. Não se engane. Não se engane. E lembre-se, quem engana é enganado, quem mente é enganado com mentiras, quem é injusto vai sofrer injustiça. Você planta uma semente X, você vai colher aquilo. A forma que você sai do antigo é a forma que você entra no novo. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro para que esta palavra tenha iluminado, clareado, despertado e colocado um temor em cada coração. Porque Salvador, o Senhor ama cada vida, e o Senhor está lutando para resgatar, para abençoar, para mudar, para salvar, para livrar. E eu sei que há vidas que o Senhor está dizendo: eu quero te abençoar, dê condições para eu te abençoar, dê condições para eu abençoar a sua vida. Eu quero te abençoar, mas você precisa me dar condições. Ajuda, meu Deus, o que eu não posso atingir, o que eu não consegui, que o Senhor possa revelar, clarear, iluminar, abrir o entendimento de cada pessoa, Deus Santo. Cubra todos com teu sangue, Salvador eterno. Passa do teu sangue aqui agora, que mudanças aconteçam na forma de ver, de entender, Senhor. Ó meu Deus, que revelações venham até o teu povo. Ó Senhor, que um espírito íntegro e temente faça parte de cada um, Senhor amado. Cubra todos com teu sangue, abençoa agora. Eu peço que essa palavra esteja transformando mentalidades, transformando a visão dessa pessoa, que ela sai daqui com uma visão renovada, com entendimento e pronta para agir naquilo que é necessário, meu Pai. Nesse momento eu apresento todos os projetos do teu povo e eu quero consagrar ao Senhor agora. Eu consagro cada projeto. Eu apresento ao Senhor agora e peço que o Senhor venha ao encontro das necessidades de cada um agora. Materialize os sonhos dessa pessoa, os desejos. Abra as portas para ela. Oh meu Deus, haja na vida dela. Cumpra o desejo do coração dela. Porque eu sei que quando a gente dá um passo certo na vida, meu Pai, o Senhor dá vários ao nosso encontro. Quando a gente se aproxima do Senhor, o Senhor se aproxima de nós. Quando nós plantamos a boa semente, Senhor, nós colhemos. Então, Senhor, se essa pessoa entender exatamente o que o Senhor está falando com ela e requerendo dela, eu não tenho dúvida que ela será abençoada. Eu não tenho dúvida, meu Deus, que o Senhor terá prazer em fazer uma grande obra na vida dela. Talvez, Senhor, ela até está na igreja, mas até hoje ela não tinha tido o entendimento que ela precisa parar com coisas que talvez ela ainda não parou, que ela precisa tomar decisões radicais de mudanças, porque enquanto ela continua fazendo uso da mesma semente, ela terá a mesma colheita. Enquanto ela plantar o mesmo tipo de semente, ela terá o mesmo tipo de colheita. Ela precisa entender que é necessário mudar a semente para que a colheita seja diferente. Então, Senhor, que a partir de hoje ela decida que ela vai plantar uma semente diferente, para que ela colhe uma colheita, tenha uma colheita diferente. Eu peço esse entendimento, essa abertura de mente e esse espírito de temor repousando sobre cada um. Estenda tuas mãos sobre a direção em que você precisa que Deus haja.
E diga isso para Deus: Senhor, eu apresento esse lugar e essa situação. E nesse momento eu peço ao Senhor que o Senhor olhe para mim, porque eu estou decidindo a minha vida aqui hoje nessa reunião. Eu decido a minha vida nessa reunião aqui hoje, meu Pai. Eu decido, meu Pai. Eu decido hoje a minha vida aqui. E eu peço que o Senhor me socorra. Que o Senhor visite lá o meu trabalho, a minha casa, a minha empresa, as minhas questões, as situações pendentes. E eu peço que através das decisões que eu estou tomando aqui, muda tudo lá agora. Haja para a glória do teu nome. Porque hoje eu me comprometo com o Senhor. Muda a minha casa, muda a minha família, muda essas questões que estavam até hoje embaraçadas em função da semente que eu venho usando. Mas hoje eu decidi, meu Pai, eu vou mudar a semente. A questão é que eu vim usando o mesmo tipo de semente, mas a partir de hoje eu vou mudar a semente. E a gente sabe que quando a gente muda a semente, também muda a colheita. Eu sei que o Senhor tem coisas diferentes para mim. Eu declaro vitória junto com você. Eu apresento agora junto com você essas questões. E peço solução, milagres, livramentos, socorro agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Pai, eu concordo com todas as orações que foram feitas, as mudanças e transformações, entendimento, meu Pai, que o entendimento claro, nítido, transparente, total esteja acontecendo, tenha acontecido na vida de cada um, que nenhum saia da mesma maneira que entrou, mas que transformações estejam acontecendo radicalmente aqui. Eu concordo com as mudanças, mudança mental, emocional, mudança na vida espiritual, mudança na família, no trabalho, mudanças em todas as áreas. Eu concordo com as mudanças da vida do teu povo, com transformações absolutas e completas e concretas na vida de cada um. Eu concordo com a vitória de cada um agora. Eu ligo aqui na terra todos esses projetos para que sejam ligados no céu. E eu desligo aqui na terra todas as situações adversas, contrárias à vida dessa pessoa. Eu desligo para que sejam desligadas no céu. Em nome de Jesus Cristo. E eu determino entendimento e crescimento. Eu determino, meu Deus, temor do Senhor na vida de cada um. O entendimento que o que eu planto é o que eu vou colher até o fim dos meus dias. Então a partir de hoje, Senhor, que haja temor no falar, no pensar, no agir, no ter uma atitude, no tomar uma decisão. Que o temor faça parte de cada um e que nenhum ignore a sua palavra, porque ela é viva e verdadeira. E não é possível alguém escapar dela, meu Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.